profeta do amor, profeta amado, conhecido como profeta amado. Esse discípulo, irmãos, às vezes passa despercebido na palavra de Deus, porque ele foi um dos discípulos que caminhou com Jesus, mas ele tem uma diferença. Essa diferença dele é porque ele queria estar com Jesus em qualquer lugar. Seja ele em casa, seja ele pregando a palavra, seja ele na ceia, seja ele na cruz, seja ele na ressurreição, seja ele na praia. A palavra que eu trouxe para vocês hoje, o título é O Amor por Jesus e pela Obra. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago maior, porque a gente tem 2 Tiago, e ele era um discípulo, ele era pescador. O primeiro encontro que ele teve com a palavra foi quando ele teve encontro com Jesus. Quando Jesus chegou à beira do rio, estava ele, Pedro. Então ali ele teve o primeiro contato com Jesus. E dali em diante ele largou tudo o que ele tinha e seguiu Jesus. A Bíblia vai dizer que João era muito próximo de Jesus. Como assim, irmão? Muito próximo. Na Santa Ceia, para que se arrumasse a Santa Ceia, os estudiosos dizem que quem arrumou foi João. João foi ao encontro da pessoa que Jesus disse que encontraria e que ele iria preparar o lugar. O segundo ponto é que no dia, na hora da ceia, João estava reclinado sobre o peito de Jesus. O terceiro item, na cruz do Calvário, ele era o único discípulo aos pés da cruz, ao qual Jesus chega e dá a missão para ele de cuidar de Maria. E a partir daquele dia, ele cuida de Maria como se fosse a mãe dele. Um outro detalhe importante que a Bíblia também vai falar é que assim que Jesus ressuscita, que Maria se defronta no sepulcro vazio, ele vai ao encontro de Pedro e João. Os dois se deslocam rapidamente para o sepulcro e quem chega primeiro? João chega primeiro. Um outro detalhe importante, finalzinho da palavra dele, foi quando eles estavam pescando e eles viram alguém na beira do mar. João foi o primeiro a reconhecer Jesus. Eis ali o mestre. Pedro estava nu, vestiu suas vestes e foi ter de encontro com Jesus. O que a gente tira disso, irmão? João largou tudo. Largou o quê? Ele não largou simplesmente dinheiro. Ele largou família, ele largou costumes, ele largou coisas que ele tinha que deixar de fazer. Ele se despiu do velho homem e passou a seguir Jesus. O primeiro ponto que eu trago aqui, que João tinha para ele, é que ele queria estar perto de Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos essa noite: vocês querem estar perto de Jesus? Ou vocês só estão caminhando por caminhar? João, ele tinha tudo. Ele era filho de um homem que era administrador de pesca, um homem que tinha dinheiro. Ele não precisava daquilo. Ele não precisava largar tudo que ele tinha, o conforto, as coisas boas, e seguir em frente. Mas ele optou por largar tudo. Felipe, baixa só um pouquinho o retorno, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Ele largou tudo e seguiu Jesus. O estar perto, irmãos, está em João, capítulo 13, do verso 22 ao 26. A minha Bíblia vai estar um pouquinho diferente da de vocês, porque a minha Bíblia é King James, a atual. Então a leitura vai estar um pouco diferente da de vocês. E a palavra do Senhor vai dizer assim: o tópico é estar perto, proximidade, ser junto, ser achegado, ser aquele que está próximo para qualquer necessidade. E a palavra de Deus diz assim, no 22: então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidosos sobre de quem ele falava. Jesus, nesse momento, ele está falando de que alguém iria trair ele no grande dia. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro, portanto, acenou para ele
para perguntar quem era aquele que ele falava. E inclinando-se, ele sobre o peito de Jesus disse-lhe: Senhor, quem é este? Olha só, ele pergunta para Jesus quem iria traí-lo. Você acha que se ele não fosse uma pessoa que tivesse 24 horas com Jesus, você acha que Jesus tinha dado para ele a resposta imediata? Quanto tempo você tem orado e jejuado e a resposta não vem? É porque falta essa proximidade. E no versículo 26 vai dizer assim: Jesus respondeu: Ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. A palavra está dizendo aqui, irmãos, que eles estavam na ceia e João era a pessoa mais próxima de Jesus. E ele teve a pergunta e chegou: Jesus, quem é aquele que irá de te trair? Jesus respondeu para ele quem era. Mas a indagação, você tem que prestar atenção, é como você pede as coisas para o Senhor. Nesse momento aqui, se João não fosse um servo dedicado à obra, se ele não tivesse se disposto a andar com Jesus, Jesus não teria dado para ele a resposta. Jesus não teria falado para ele quem era. Mas Jesus fez o que? Revelou-se para ele e para todos que estavam em volta, que seria Judas. E eu trago uma pergunta para você nessa noite, irmão. Você vive reclinado no peito de Jesus e ouvindo as suas palavras bem de perto? A gente tem vivido um movimento aqui na igreja de falar sobre amor, chegar mais próximo da palavra, viver em comunhão, viver em união. Vimos Abraão, vimos Jó, vimos ontem Davi. Davi foi segundo homem ao coração de Deus. Jó sofreu, mas Deus deu o refrigério. Abraão largou tudo o que ele tinha e seguiu Jesus. Seguiu um determinado Deus, chegou assim: saia da tua parentela que eu te mostrarei. Quem tem aqui tem coragem, irmão, de largar tudo e viver do Evangelho? Ninguém. Sabe por quê? Porque é muito difícil. Primeiro ponto, você vai ter que largar o seu eu, para viver e acreditar em algo que você tem que ter fé para acreditar. João, nesse momento, ele estava ao lado de Jesus, ele estava vendo os prodígios que Jesus fazia. Hoje, nós alcançamos a graça, a fé, por esses homens que escreveram a Bíblia. Se hoje a gente não tivesse a Bíblia, não tivesse aquela fé que habita no teu coração, nem que ela seja do tamanho do grão de mostarda, você não estaria acreditando num reino que há de vir, aquele que você vai morar, aquele que você não vai sentir dor, você não vai sentir fome, seus pecados já vão estar perdoados, você vai ganhar uma nova veste, você vai estar vivendo num lugar onde você terá a tranquilidade eterna. É eterno, como diz meu sogro, é um lugar que não tem tempo, não tem lugar, é eterno, não tem relógio para ficar lá, para você olhar, pô, amanhã eu tenho que trabalhar. Não, é eterno, é ausência de tempo. Então hoje a pergunta que eu te faço: você tem reclinado no peito do Senhor? Para quem você conta os seus problemas? Para o irmão que está do seu lado? Para o amigo do trabalho? Às vezes você está passando por uma dificuldade, o irmão do seu lado também passa, mas você compartilha com ele. Chega em casa, você não compartilha com o Senhor. O Senhor só manda providência se você compartilhar com ele. Se você não der a permissão para que o Espírito Santo entenda o que o teu coração precisa, você não vai saber. O Senhor não vai mandar providência. João aqui, ele está reclinado no peito do Senhor, porque ele está perto. Hoje você quer estar perto do Senhor, irmão? Ou você está aqui sentado hoje somente para esquentar o banco? Estar perto do Senhor é você ter a certeza que quando o Senhor voltar, você vai estar lá no céu. Você vai ter seu lugar separado. As suas boas obras vão ser contadas pelo Senhor. Ou você hoje está aqui esperando que não, amanhã eu vou começar. Pode ser que o Senhor venha hoje como um relâmpago e você não veja. Muitos subirão, mas às vezes você está aí no banco, sentado, e não quer se movimentar. Jesus, ele fez um movimento extraordinário. Ele mexeu com pessoas e tirou pessoas de determinado lugar. Às vezes João poderia morrer ali pescando, mas Jesus viu um propósito na vida dele muito mais além.
é o que Ele vê na sua vida hoje, querido. Se você hoje tem um cargo, seja ele pastoral, diácono, presbítero, o membro que senta aí no banco, Jesus te chama para ir de pregar o evangelho a toda criatura. A palavra diz que ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não diz, o pastor prega, o irmão recebe. Não, ide e pregai a palavra a toda criatura. Você tem pregado a palavra, irmão? Para que você pregue a palavra com firmeza, com autoridade, você tem que estar perto do Senhor. Nossa igreja está vivendo um movimento de estar perto do Senhor. Essa comunhão que vocês viram ontem, que vocês veem todos os domingos, às quartas-feiras, nos cultos no lares, é por quê? Porque a gente tem amor à obra. E se você não tem amor a Jesus, como é que você vai ter amor à obra? Aqui a gente está falando de um profeta que ele tinha amor, um discípulo que tinha amor pelo que ele fazia. Ele tinha prazer em estar com Jesus. Ele queria ser o primeiro a receber a notícia. Ele correu à frente de todos, porque ele, imagina, a notícia de Jesus não está lá, eu tenho que ver. Será que realmente levaram ele para onde? A preocupação de João. Hoje você tem se preocupado em procurar o Senhor? Onde está o Senhor na sua vida? Em qual momento, em qual parte da sua vida você deixou o Senhor passar? Às vezes o Senhor está parado lá atrás, esperando você voltar igual o filho pródigo, para que Ele possa fazer uma boa obra na sua vida. O segundo ponto da vida de João, disposto a cuidar da continuidade da obra. Após ele ter visto que Jesus tinha sido levado para o Calvário, ele foi ter com Jesus. A palavra diz que era o único aos pés da cruz. É o único que seguiu Jesus até o final. Pedro não, Pedro seguiu Jesus de longe. Estou aqui, Jesus. Mas na hora da crucificação, João estava lá de joelho, junto com Maria, esperando o Senhor falar alguma coisa. E o Senhor disse para ele, em João 19, 26 ao 27. Jesus fala assim para ele: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava. Jesus amava João. Não é que Jesus deixou de amar os outros discípulos, é porque João era mais próximo, tá? E ele disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Jesus aqui está falando: Maria, eis aí João, seu filho. Então ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Quem você tem recebido na sua casa, irmão? Às vezes tem uma pessoa necessitada, às vezes de um abraço, de uma palavra, de um conforto. Às vezes a pessoa não quer ouvir nada, só quer a sua proximidade. É o que João fez. Imagine Maria naquele momento, perdendo seu filho e não tem ninguém para ampará-la. E Jesus dá a incumbência de: João, cuide de Maria. Aqui ele está falando o seguinte, que os católicos dizem que Maria nesse momento passou a ser intercessora dos discípulos. Não, João que teve a obrigação de cuidar de Maria. Aqui a palavra é clara. Então eu trago a pergunta da seguinte forma: você seria aquele tipo de pessoa que Jesus colocaria outros sobre seus cuidados, por você ser uma pessoa hospitaleira e estar sempre pronta e disposta a cuidar dos outros? Cuidar dos outros é muito difícil, irmão. Se a gente não tiver proximidade com o Senhor, a gente não vai saber cuidar do próximo. Às vezes a gente tem família, tem filhos, tem mãe, tem pai, e às vezes a gente não sabe cuidar. O cuidar vem do Senhor. É aquele que te dá a sabedoria para você saber cuidar. Aqui João, ele tinha esse dom, o dom de cuidar. A ceia foi feita por ele. Ele estava lá próximo de Jesus. Ele recebeu Maria. Então hoje, irmãos, eu trago para vocês o seguinte: você tem sido hospitaleiro por quem entra daquelas portas aqui para dentro? Você tem recebido ele com o amor que Jesus recebeu os discípulos, que João recebeu Maria? A palavra hoje está dizendo o seguinte, que a gente precisa de amor. A obra sem amor, não é válida. Por quê? Porque o amor é acreditar, é sentir sem querer nada em troca. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele veio a esse mundo, morreu, foi crucificado. Ele morreu por amor a você, para que hoje você estivesse aqui, para que seus familiares pudessem ser alcançados pela palavra.
Às vezes a gente fica pensando, mas Jesus precisava ter feito tudo isso? Deus mandou Jesus? Precisava, para que você entenda o que é o amor. A palavra amor não é simplesmente, amor, eu tenho minha esposa, eu amo. Não, é muito mais além, é muito mais profundo. Às vezes vai ter situações na sua vida que você vai precisar de amor para poder passar. Às vezes você está com uma dificuldade no seu lar, no seu trabalho, alguém está acontecendo alguma coisa, você precisa de amor para lidar com aquela situação. Porque se você for lidar com o seu coração, com a sua carne, você vai poder pecar. Então é o amor que sobressai todas essas coisas. É o amor de perdoar o irmão, é o amor de abraçar a sua esposa e pedir perdão, é o amor de abraçar a mãe e pedir perdão, é o amor de se reconciliar com o próximo. É isso que o Senhor está trazendo aqui. Jesus, nesse momento, entrega a incumbência para João, sabendo que ele iria amar Maria, amar como se fosse a mãe dele. Então a gente tem que ter a certeza de, toda vez que você for lá fora pregar a palavra, pregue com amor. Não pregue achando que você vai fazer algo diferente por aquela pessoa. Quem vai transformar aquela pessoa é o Espírito Santo. Mas a palavra vai ter que vir de você. A semeadura vai vir pela sua boca, pelo seu falar, pelo seu testemunho. O seu testemunho de vida, irmão, pode ser muita palavra lá fora. O seu levantar, o seu caminhar, o seu dedicar, a sua vida com Deus, a sua comunhão com os irmãos na igreja. Às vezes tem alguém lá fora que te viu 3 vezes, mas às vezes fala assim, ali vai um profeta de Deus, uma mulher de Deus. É isso que o Senhor quer. João trazia isso com ele. Às vezes João passa despercebido na Bíblia, só que ele teve um papel fundamental para que a palavra pudesse se propagar. Fazendo um parênteses aqui, João, ele escreveu o evangelho dele, já circulava nas igrejas o evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Só que na época começaram a criar um gnosticismo, dizendo que Jesus não era um ser celestial, era um ser místico. João fez as epístolas dele para mostrar o que? Jesus foi o Deus Todo-Poderoso que se reencarnou para estar aqui conosco, em carne e osso, para morrer por você na cruz. Para isso que ele teve que escrever o evangelho dele. Por isso que ele escreve, o verbo se fez carne, para mostrar o que? A palavra, o Deus Todo-Poderoso está em vida, andando com todos nós aqui nessa terra. Então, João, além de ter recebido essa função, ele deu continuidade ao ministério, à palavra. Ele não parou. Naquele momento ele podia, tá bom, Jesus subiu, vou para minha casa, vou voltar a pescar. Não, João recebeu a missão de continuar. E o outro ponto é que João era sedento por Cristo. Sedento, ele queria estar de qualquer jeito com o Senhor. E a palavra em João 20, do 2 ao 7, vai dizer assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ele correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Esse quem Jesus amava? João. E disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde eles puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu que os panos de linho postos ali, todavia ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linhos caídos, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Ele queria chegar primeiro, ele queria estar lá. Ele recebeu a notícia que Jesus tinha sumido, levaram o corpo de Jesus. Imagine João falando assim: para onde levaram o meu Jesus? É isso que você tem que fazer hoje, irmão. Onde está meu Jesus? Ele está no meu coração? Ele está perdido? Onde está meu Jesus? A que ponto da minha vida eu parei? Onde é que eu tenho que continuar a caminhar? Onde está o meu talento que eu enterrei, que eu tenho que voltar a lapidar? Onde está aquela palavra que eu recebi e deixei de lado? Nessa passagem também tem uma coisa interessante, que um pano estava dobrado em um lugar separado. Isso é um sinal que
Jesus voltaria. Que naquela época, toda vez que a pessoa ia comer na casa de alguém e a comida fosse boa, ele fosse voltar, ele dobrava o pano e colocava em cima da mesa. Então Jesus aqui disse o seguinte: aguardai-vos porque eu vou voltar. Então a pergunta que eu trago para você nessa noite, irmão: será que você é daqueles que estão sempre dispostos a conhecer mais de Jesus, ao mesmo tempo em que respeita os irmãos mais velhos? Esse conhecer mais de Jesus aqui é o nosso dia a dia, a nossa escola dominical, é o nosso devocional com o Senhor, aqueles que estudam a palavra, mas sempre respeitando os mais velhos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, aqueles que têm mais vivência da palavra. Se você prestar atenção, João foi o primeiro a chegar, ele podia ter entrado, mas não, ele respeitou quem? O seu líder, que era Pedro. Pedro veio em seguida e teve a oportunidade de entrar primeiro. Então esse ponto aqui mostra o quê? Que a gente tem que ter respeito pelo próximo, respeito àquele ao qual nós devemos algo. Nesse momento João podia ter entrado, vai me dar veste. Não, ele esperou Pedro chegar para que adentrasse e visse o que aconteceu. Nesse momento aqui, João deu a entender o seguinte: eu quero conhecer muito mais de Jesus, mas não quero passar por cima de ninguém. Não quero ultrapassar aquele que foi chamado para ser nosso líder. Jesus, nesse momento, ele já estava ressurreto, ele já tinha ressuscitado. E um outro ponto: reconhecedor daquele que é santo. Você tem reconhecido que o Senhor é santo? Ou a gente só tem louvado, só tu és santo e ponto? Jesus é santo, querido. Espírito Santo que habita no teu coração, ele é santo. Ele veio para fazer diferença na sua vida. Se hoje você está aqui, para aqueles que já nasceram no berço do Senhor, para aqueles que não nasceram, se você está aqui hoje, é que o Espírito Santo te deu a oportunidade. Ele mudou a sua vida, ele mudou seu caráter, seu jeito de ser, seu jeito de agir, sua índole. Quantos aqui já não tiveram a índole transformada pelo Senhor? E essa palavra diz o seguinte: reconhecer daquele que é santo é você saber que alguém pode entrar daquela porta hoje, ele pode ser transformado agora, porque o Espírito Santo, ele tem esse poder da transformação. Então a gente tem que ter a certeza que se alguém é transformado, não devemos nós julgar. O Espírito Santo faz a boa obra. Vocês têm que ter a certeza do seguinte: quando a gente reconhece que aquele é santo, qualquer coisa que acontece na igreja é o poder de Deus se manifestando. A gente tem que ter a certeza que se alguém é curado, se alguém recebe uma porta de emprego, porque aquela pessoa reconheceu que o Senhor é santo. Às vezes você tem alguma coisa na sua vida que não se movimenta, comece a reconhecer que o Senhor é santo. Dobre seus joelhos: Senhor, não tenho mais forças, toma providência. O Senhor fala o seguinte na palavra: faça a sua parte, que eu farei a minha. O paralítico, descer o paralítico para o Senhor poder curar. O Senhor falou o quê para os fariseus? Primeiro eu curo a alma dele, agora eu faço mais fácil, toma teu leite e anda. Então a gente tem que ter a certeza que o Espírito Santo, ele transforma, ele cura, ele liberta. Você tem que ter a certeza que se você pregar a palavra para alguém, essa palavra não vai ser vã, ela não vai ser jogada fora. Em um determinado momento o Espírito Santo vai tocar e aquela palavra vai ser lembrada. Aquele irmão que recebeu essa palavra, ele vai ser transformado. Pode ser em qualquer lugar, pode ser até no leito de morte, irmão. Se ele recebeu o Senhor aqui naquele momento, o Espírito Santo já está tomando conta da alma dele. Você tem que ter a certeza do seguinte: tudo que você faz aqui é porque Deus permite. Como a gente viu com Jó, o inimigo tomou tudo, mas a vida dele era do Senhor. Você tem que ter a certeza que a sua vida pertence ao Senhor. Qualquer dificuldade que você está passando nesse momento é permissão do Senhor, para que você se fortaleça e quando alguém precisar dessa tua experiência, você poder passar para eles de uma melhor forma na vivência do Espírito Santo. E a palavra em João 21:7 vai dizer assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Nesse momento, queridos, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, porém Pedro largou tudo, porque ele negou Jesus 3 vezes. Ele falou assim: para mim não dá,
e foi voltar à vida que ele tinha, a vida de pescador. João seguiu ele. Chegando lá, João viu na praia Jesus. Ele foi o único que reconheceu: eis ali o Senhor. Você tem reconhecido na tua tribulação quem é o Senhor da sua vida? Quem é aquele que traz a solução para você? Você tem reconhecido que Jesus, aonde quer que ele esteja, você que tem que reconhecer ele, não ele te reconhecer. Você tem que se diminuir diante da presença do Senhor. Tira seu orgulho, tira as coisas que você acha que, eu sou o melhor. Não, você não é melhor. Quando você botar a cara no pó, como Davi fez, você vai ter um coração novo. Você vai ser restituído. Você vai ser levantado. O teu problema vai ser desse tamaninho. Hoje ele é um gigante. Você só tem uma pedra e uma funda. Como é que você vai lidar com esse gigante? Tem que ser em nome do Senhor. Se não for no nome do Senhor, você não vai conseguir vencer essa dificuldade. Se existe alguém ao qual você ama, ao qual você quer que esteja na presença do Senhor, comece a entregar na mão do Senhor. Esse é o momento de você entender que é o amor dele que vai alcançar aquela pessoa. Não adianta você falar o seguinte: Senhor, já orei, já jejuei, já fiz tudo. O Senhor está trabalhando no silêncio. Ele não precisa ficar 24 horas falando com você. Às vezes você está aqui orando, ele está mandando cura para alguém da sua família lá fora. Às vezes você está aqui orando, está abrindo porta de emprego amanhã para alguém que está procurando. Você tem que entender isso, irmão. Sua oração não é em vão. Reconheça que Jesus é o único e suficiente Salvador. Dê a Ele o lugar devido na sua vida. Às vezes a gente está colocando o Senhor do segundo plano. Eu quero um reino material, eu quero carro, eu quero não sei o que. Cara, bota Jesus primeiro na sua vida, e as outras coisas vos são acrescentadas. E a pergunta que eu trago nessa noite para vocês, irmão, em reconhecedor daquele que é santo: será que você é do tipo que conhece Jesus em todos os caminhos e sabe que Ele endireitará suas veredas? Está lá em Provérbios 3:6. Ele endireitará suas veredas, irmão. Não tem pecado que o Senhor não endireite. Para de achar que você pecou e tem que falar com o irmão do lado. Não, dobra teu joelho primeiro, fala com o Senhor. Entrega na mão dele: Senhor, eu pequei, eu quero me consertar contigo. Não adianta você vir aqui se consertar com o pastor e continuar errado com o Senhor. Nesse momento aqui, João viu que ele sabia que aquele era Jesus. Ali está o meu mestre. Ao qual ponto que João estava distante da beira do mar, mas ele reconheceu Jesus. Isso mostra o quê? Se você está no meio da tempestade, mas se você vê Jesus, você vai chegar no final. Você vai chegar naquele lugar que você tanto almejou, passando por essa dificuldade. Pode demorar 30, 40, 50 anos, mas você vai vencer, porque seu foco é Jesus. E outro aspecto de João: esperança de herdar um reino dos céus. João, ele queria herdar o reino dos céus, irmãos. Ele queria estar com o Senhor de qualquer jeito. Jonathan, não é possível. É possível. Para quem lê João, você vai ver que, além dele escrever sobre as coisas que Jesus fez, ele queria muito estar com o Senhor. Em João 21, do 20 ao 25, vai dizer assim: então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que também se reclinava sobre o peito na ceia, e que dissera: Senhor, quem é aquele que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e o que fará este homem? Pedro está perguntando: Jesus, o que vai ser de João? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que isso é para ti? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos esses dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? E esse é o discípulo que testifica dessas coisas, e escreveu estas coisas, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez,
as quais, se cada um fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Aqui, João está falando na terceira pessoa. Isso é normal. Ele fala dele próprio de uma forma que você possa entender que ali habitava outra pessoa. E a gente tem que ter a certeza que João tinha um propósito. Ele não veio simplesmente para morrer igual os discípulos morreram. Não, ele tinha um propósito. Ele precisava escrever o livro que ele escreveu, as cartas e o livro do final dos tempos, o Apocalipse. A história vai dizer, os historiadores dizem que João morreu aproximadamente com 100 anos na igreja de Éfeso. Só que antes dele sucumbir, ele escreveu o livro do Apocalipse, ao qual revela o final dos tempos. Ele foi o único discípulo que teve o prazer de contemplar o que Jesus irá fazer quando ele voltar. Você já parou, irmãos? Você já parou, irmão, para pensar o que vai ser daqui amanhã na sua vida? Será que hoje você deu o seu melhor para o Senhor? E se chegar amanhã o Senhor voltar, será que o nosso lugar está separado? Sei que isso é pesado, igreja, mas a gente tem que entender a que ponto nós estamos na obra do Senhor. João, ele teve a incumbência de escrever, mas o Senhor transportou ele da ilha de Patmos para ter exatamente 16 visões do final dos tempos, de tudo que iria acontecer. E a pergunta que eu te faço: conhecer aquele que irá voltar e esperar ansiosamente por Jesus, isso tem sido uma constante sobre a sua vida? Você tem realmente esperado o Senhor? Você tem se preparado? Você tem dado o seu melhor? Estou esperando o Senhor, esse é o momento. Se o Senhor voltar amanhã, está tudo certo, Senhor, eis-me aqui. Ou você tem medo dessa volta do Senhor? Você tem medo dessa volta e de ficar? O ponto que João contemplou. Quantas perseguições João sofreu? O texto está dizendo que ele não morreria. Não, ele não morreu, mas ele sofreu. Foi preso, ficou anos preso, foi condenado à caldeira de óleo quente, e o Senhor foi dando livramento a ele. Por quê? Hoje você está aqui por quê? Porque o Senhor te deu um livramento para quê? Qual a sua história? O Senhor te chama hoje para escrever a sua história, escrever o seu ministério. João teve a incumbência de escrever o ministério dele. Ele teve a incumbência de escrever o que ele viu do Senhor. Hoje, o que você tem visto do Senhor? Você já parou para sentar na sua casa? Quais maravilhas que o Senhor fez na sua vida? Desde quando você se converteu até hoje? Tudo que o Senhor te deu, tudo que o Senhor te leva a ter, tudo que o Senhor te leva a acreditar que virá. João teve esse papel. O pastor me falou: Jonathan, tu vai pregar? Eu falei: pô, o que eu vou falar? Eu estava no ônibus, aí me deu um start: Jonathan, João, Apocalipse. Pô, mas como é que eu vou falar de Apocalipse? Aí li Apocalipse, li os versículos, li todas as referências. Falei: não é, falta algo. Fui pesquisar por quê? Precisava fazer um link com o que João escreveu em Apocalipse. Como é que eu falo de alguém sem entender o que ele fez, para que ele foi chamado? Todos os outros discípulos morreram decapitados, cruz em X, de cabeça para baixo. Nesse mesmo finalzinho aqui, Jesus fala que Pedro ia ser crucificado. Mas ele falou assim: esse aí, ó, deixa que esse aí ele tem um destino diferente. Ele vai escrever algo sobre a parte de Deus, para que a igreja continue caminhando e para que as pessoas que ainda há de vir tenham a certeza que eu voltarei. Essa passagem, a Bíblia, irmãos, não é um livro. A Bíblia é a sua história de vida. Quer ter um testemunho? Quer ser transformado? Está aqui, irmãos, o manual. Você pode ir no Antigo Testamento, no Novo, no final, no meio. Aqui está teu testemunho de vida. Está com problema financeiro? Aqui te ajuda a solucionar.
Está com um problema de saúde? Aqui te ajuda a solucionar. Está com problema no seu relacionamento? Aqui te ajuda a solucionar. Está com problema no seu ministério? Aqui vai te ajudar a solucionar. Para de trazer coisas que no mundo tem, que falam que é solução, e substituir ela pelas coisas do Senhor. João não substitui em nenhum momento a palavra de Deus sobre a vida dele. João simplesmente deu crédito àquele que tudo podia, aquele que podia transformar. Ele deu crédito, ele seguiu até o final. Você acha que os discípulos, irmãos, seguiriam Jesus depois que ele partiu aos céus para ser morto, decapitado, preso, açoitado? Hoje você tem que ter a certeza que você prega um evangelho livre de tudo isso. Um evangelho livre de você chegar no Facebook e você mandar uma mensagem para o mundo inteiro, sem ser perseguido, sem ser açoitado, sem ser preso. É difícil a gente olhar lá para fora. Vamos mandar 50 missionários daqui do Brasil para lá, e a gente precisando salvar vidas aqui. Muita gente vai, mas tem muita gente morrendo lá, porque são dedicados à palavra. E hoje você tem se dedicado à obra? Você tem dado o seu melhor? Você tem se transformado para o Senhor? E o último item, que é para fechar. João era propagador do Evangelho. Como assim, Jonathan? Propagador do Evangelho. Agora a gente vai ler lá em Apocalipse. Vamos sair de João. Ele já escreveu sobre todas as coisas. Agora vamos ver o que João escreveu do que há de vir. Você está preparado para o que há de vir? Imagine João, quando voltou e viu que tudo aquilo seria verdade. Como o coração dele não ficou. Como o coração dele não ardeu para continuar fazendo a obra. Para salvar mais vidas. Para louvar com mais intensidade. Para tratar teu ministério de uma forma melhor. Para você se dedicar àquilo que Deus te chamou. A gente vive duas vidas, uma profissional, mas a gente tem a vida com o Senhor. A sua função ministerial. Para hoje, na sua casa, ajoelha, entende o que você tem que fazer na obra do Senhor. O Senhor te chama para que todas as coisas que o Senhor tem para liberar na sua vida, Ele possa liberar. Eu sigo um pregador, ele falou o seguinte: eu fico imaginando quando o Senhor me chamar, me levar para o céu, chegar assim, tá vendo essa porta aqui? Eu vou falar para ele: sim, estou vendo. Isso aí é tudo que eu tinha que liberar e você não viu. Você não teve acesso, porque você não pregou mais, você não se dedicou mais, você não deu o cargo que eu tenho na sua vida. E é muito interessante, porque eu parei para refletir, eu falei: é mesmo, imagina, o Senhor tem várias portas para abrir, várias coisas para liberar, mas não é o momento certo, ou eu não estou preparado para receber. Às vezes você quer tanto uma vaga de emprego, quer tanto uma coisa diferente na sua vida, mas eu te chamo a te perguntar: você está preparado? Pedro, ele teve tudo de Jesus, mas ele não estava preparado ainda para o ministério. Ele teve que ter um segundo encontro com o Senhor, e ele teve, e a partir dali ele começou a pregar o Evangelho. Se hoje for o dia que você tem que ter o segundo encontro, tenha o segundo encontro com o Senhor. Chama no teu coração e vê onde você parou. E a palavra em Apocalipse 1, de 1 a 3, vai dizer assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo, a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê. Você hoje está lendo a palavra do Senhor. E aquele que ouve as palavras dessa profecia, e que guarda essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em Apocalipse 21:5, para finalizar, vai dizer assim: e aquele que está assentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha como João foi importante, irmão. O versículo 3, eu acho que a gente tem que botar na nossa cabeceira de cama,
que fala assim: abençoado é aquele que lê, aquele que ouve a palavra dessas profecias e que guarda essas coisas e que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O Senhor está voltando, querido. Hoje pode ser a última oportunidade que você está na presença do Senhor. Pode ser que amanhã a gente já esteja no céu, como um relâmpago. A palavra vai dizer em Mateus que ele virá como um relâmpago. E os estudos dizem que o relâmpago pode cruzar daqui a Salvador em menos de 3 segundos. Nesse momento o Senhor pode ter voltado. Então, querido, eu faço a última pergunta: como você tem propagado o Evangelho? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.